Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, né, irmãos? Irmãos, por que eu falei para o pastor, boa noite, graça e fé a todos, amém? Por que eu falei para o pastor, eu não sei, irmão, mas eu tenho a impressão que essa máscara está deixando muita gente orelhuda, viu? Eu estou me olhando no espelho, eu estou achando que os retrovisores estão aumentando, parece que o negócio aí está, né, não sei, está meio esquisito, mas Deus, amém, seja louvado. Por que eu pedi para o pastor Maurício trazer, eu vi esse vídeo dele na internet e eu achei assim, fantástico, irmão, porque uma vez eu estava na casa de um pastor em São Paulo, há muitos anos atrás, e esse pastor, ele disse que um dia ele estava no trânsito com a esposa, e uma mulher foi e pediu, na hora que ele parou no semáforo, a mulher foi e bateu no vidro, ele abaixou o vidro, ela pediu, olha, você não me pode me dar alguma coisa? Mas ele disse, mas o que você quer? Qualquer coisa que você puder me dar, eu quero, né? Eu preciso. E o pastor, né, falou assim, olha, querida, eu não tenho nada para te dar. Mas aquilo incomodou o pastor. Então ele foi, entendeu e percebeu que aquela mulher sempre estava naquele semáforo. Ele então conversou com outros irmãos e eles foram sondar essa mulher, conhecer a vida dessa mulher, porque não é comum aquela mulher, amém, que não tinha uma fisionomia, não tinha traços de uma mulher que estava andarilha, uma mulher, entendeu, entendeu, numa situação de rua. Ele viu que aquela mulher era uma mulher diferente e ele começou, por que ela está pedindo? Não era para ela estar ali. Então o pastor, ele com esses irmãos, eles começaram a seguir e viram que ela pedia as coisas para as pessoas e colocava num saquinho, desse saquinho de supermercado, ela colocava ali tudo que as pessoas davam e ela amarrava, e foram segui-la, e foram até a casa dela, e síndrome de Diógenes. Quando chegaram na casa dela, né, ela entrou e tal, eles bateram na porta depois, né, para saber a real situação daquela mulher, e quando ela abriu a porta, eles tiveram, querido, esta visão, uma casa cheia de sacolinhas de supermercado, mais uma casa cheia de sacolinhas de supermercado, mais uma casa cheia de sacolinhas de supermercado, lotada de sacolinhas de supermercado, o quarto estava cheio de sacolinhas, a sala estava cheia de sacolinha, amém, todos os lugares estavam cheios de sacolinha, aquela mulher quase não tinha por onde andar, por quê? Porque ela tinha síndrome de Diógenes, amém, tudo que ela não precisava, mas ela queria acumular. Ela não tinha necessidade, mas ela queria ter. Então tudo que davam, entendeu? Seja bom ou ruim, que ela encontrava na rua, que davam para ela no semáforo, ela colocava em sacolinha, e a casa dela era um lugar impossível, amém, de se habitar. Até mesmo para ela tinha dificuldade para habitar naquela casa, em meio a tanta sujeira, em meio, entendeu, a tantas coisas. Então, querido, isso é muito real. Esse caso, às vezes a gente começa guardando, tipo assim, acabou o álcool gel desse frasco aqui, eu vou guardar porque de repente eu precise. Então você vai lá e guarda o frasquinho do álcool gel, né? Aí, garrafa PET, não. Eu vou guardar porque eu estou pensando um dia em fazer um barco de garrafa PET. Em primeiro lugar, você tem uma lagoa? Não. Você tem uma casa na praia? Não. Então para que você quer um barco de garrafa PET? Você não tem necessidade. Então as pessoas vão acumulando, achando que algum dia elas vão precisar daquilo. Então a síndrome, amém, querido, tem um começo. Seja ela física, ou seja ela espiritual, ela tem um começo. Físico, peguei a primeira sacolinha. O Espírito Santo falou no meu coração, não guarda, joga fora. Eu tenho esse hábito na minha casa, irmãos. É assim, ó, onde que eu moro, tem um pessoal lá que passa para toda quinta-feira para pegar reciclagem. Então, irmão, sobrou um pedaço de calha, sobrou, entendeu? O que sobra, eu coloco lá fora. Então, toda quinta-feira eles passam e pegam. Então, dificilmente você vai ver na minha casa alguma coisa que não é útil. Esses dias atrás eu terminei uma pequena construção, e tinha lá box desses de plástico antigo, tinham feito portinhas de todas essas coisas antigas. Eu peguei aquilo lá e falei assim, eu vou levar porque eu vou colocar na igreja. Mas até hoje o Espírito Santo não permitiu, amém, irmão? Porque se não serve para um, vai servir para outro, irmão. Se não serve para a casa de uma pessoa, vai servir para a casa de Deus. Então às vezes a gente tem que ter noção disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dispensar isso, não tem necessidade de estar ocupando um espaço na minha casa que era para outra coisa. Então eu não posso deixar que essas coisas ocupem. O pastor falou, amém, em questão de sentimentos, e é fato também. Existem sentimentos que eles brigam para estar presente em nossa vida. Eles brigam para estar lá. Eles brigam, entendeu, para fazer parte da nossa vida. Mas cabe a nós, irmãos, se vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena sentir ódio? Vale a pena sentir mágoa? Vale a pena sentir rancor? Vale a pena, entendeu, se magoar com uma pessoa, entendeu, se entristecer? Pastor, para mim vale. Porque quando eu guardo esse sentimento dentro de mim, essa pessoa nunca mais vai me fazer mal. Sim, ela nunca vai te fazer mal. Ela já te fez mal.
Entendeu? O sentimento já te engoliu. A sacolinha já está dentro da tua casa. Você já acumulou aquele sentimento dentro de você. Antes de vir para a igreja, eu postei algo no status do meu celular. Sempre que Deus me toca, eu posto. E eu postei o seguinte: de que a gente pode criar, recriar e podemos desfazer. Isso se chama domínio próprio. Eu posso criar um sentimento dentro de mim. Eu posso olhar e falar assim: a partir de hoje eu vou ter um amor maior pelo Renato, pelo pastor Renato. E eu me esforçar para que eu ame ele mais. Amém? Eu posso dizer assim: um dia eu tive um sentimento pelo Renato. Esse sentimento, entendeu, se perdeu porque ele machucou, me magoou, fez alguma coisa que me entristeceu. Então eu dei lugar à tristeza, à mágoa, e aquilo se perdeu. Mas eu digo: não, o Renato é meu amigo. O pastor Renato é meu amigo. Eu não posso sentir isso por ele. Então eu posso decidir recriar esse sentimento. E dizer o seguinte: olha, eu vou voltar a amar ele. Eu vou voltar a ter o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma amizade com ele. Eu posso dizer assim: olha, nunca mais eu quero ter uma amizade com o Renato. Ele é bom, ele é maravilhoso, entendeu? Ele é top das galáxias, entendeu? Ele é zica do pântano, ele é a última bolacha do pacote, entendeu? Ele pode ser tudo isso, mas eu não quero amizade com ele. Eu posso desfazer. Mas o que eu não posso é deixar que um sentimento fique dentro de mim e ele se torne maior do que eu. Quando ele se torna maior do que eu, significa que ele me dominou. Eu só termino aqui, irmãos, para concluir com o pastor, não pregando isso que o pastor falou, mas é algo que Deus, amém, nos conectou para que falasse. Se você olhar para a história de Davi, no mínimo, ele tinha metade da estatura de Golias. Davi era pequeno. Mas Davi, ele não deixava ser dominado pelo sentimento do medo. Porque quando Davi, ele chegou lá, amém, no acampamento do povo de Deus, e ele ouviu o grito daquele gigante, afrontando, amém, o povo de Deus, o que ele fez com aquele sentimento que já tinha tomado todo aquele arraial, já tinha tomado todo aquele acampamento? Qual o sentimento que tinha tomado? De medo. Mas ele chega, e ele não tem medo, ele diz: quem que é esse daí que está falando? Esse é Golias. E nenhum de nós estamos preparados, habilitados para lutar contra ele. Por que vocês não estão habilitados para lutar contra eles? Porque ele é grande. Então já criaram o sentimento que o gigante era maior do que eles, era mais forte do que eles, tinha mais habilidade do que eles. Então eles foram tomados por medo. Então eles não tinham coragem nem de enfrentar aquele gigante. O que Davi disse? Eu vou enfrentar esse gigante. Aí alguém diz para ele, alguém chamado Saul, o rei, ele vai e fala para o rei: eu quero lutar contra o gigante. Ele falou assim: mas você vai sem armadura? Você vai sem preparo? Ele disse: eu tenho que enfrentar esse gigante. Você vai entender que faz parte da mensagem do que eu vou ler, e nós já estamos entrando dentro do contexto da mensagem. Eu tenho que enfrentar. Então Saul olha para ele e fala assim: você precisa de uma armadura. E eu falo: você não precisa de uma armadura, você precisa de Deus. Paulo fala da armadura espiritual, é uma coisa, mas muitas das vezes a gente quer uma proteção, ao qual nós só vamos encontrar em Deus. Então quando alguém te fere, você tem que ter uma reação. Ação e reação, isso é física. Ação e sempre reação. Então aquele gigante estava ferindo, xingando, humilhando e até mesmo falando contra o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele vai para Saul e diz: Saul, eu quero lutar contra ele. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. Mas Davi coloca e não se sente bem. Porque aquela armadura não era para Davi. Aquela armadura era para Saul. O que nós aprendemos com isso? Não podemos deixar ser tomado por sentimento de outras pessoas. Você consegue entender isso? Não podemos deixar nos tomar por sentimento de outras pessoas, pelo ódio de outras pessoas, pela mágoa de outras pessoas, amém, pelo fracasso de outras pessoas, pelas escolhas erradas de outras pessoas. E Davi disse: eu vou. E naquele tempo era assim, não chegava e já saía brigando. Tinha que ser feito o confronto. Um tinha que desafiar. Então Davi vai desafiar Golias. Agora não é Golias. Golias, ele volta lá para o seu acampamento. Amém, existe um espaço entre, amém, um acampamento e outro. Golias já tinha ido lá. Golias, ele já tinha, amém, amedrontado todo mundo. Golias já tinha tomado aquele acampamento. Amém. E ele volta lá para o seu acampamento. E quando ele volta para o seu acampamento, que Davi chega, não, eu agora vou desafiar. Então ele chega lá no meio do campo de batalha e diz: quem é você? Para desafiar o Deus vivo. Quem é você para desafiar o povo de Deus? Você tem lança, você tem
E Davi disse a Golias: eu vou contra ti na força do Senhor. Quando Golias ele olha para Davi, ele diz: eu não acredito que esse cão, que esse baixinho, ele vinha aqui me desafiar. Eu não acredito. E ele fala para Davi: eu vou te matar e vou dar o seu corpo para os animais comer. Eu vou cortar a tua cabeça. Eu vou te fazer sangrar até morrer. Eu vou acabar com você. Mas Davi não deixou aquele sentimento entrar dele, porque Davi já estava tomado de um sentimento de qual? Não de medo, mas de força e ousadia que o doutor Espírito Santo tinha colocado nele. Então ele vai. Mais que Golias fosse forte, mais que Golias fosse grande, ele temeu as palavras de Davi. E quando Davi foi lutar contra ele, ele tentou dar alguns golpes em Davi. E Davi, ele saiu fora dos golpes do gigante. Ele conseguiu se desvencilhar dos golpes do gigante. Ele tentou lutar contra o gigante, amém, olhando somente para a sua habilidade física. Tem coisas que a gente tenta lutar, amém, irmãos, pela nossa mente, pela nossa força. Mas aí Deus fala: não é. Você declarou que é eu que vou te dar a vitória. Então é dessa forma que vai acontecer. É dessa forma que essa luta vai ser vencida. É dessa forma que essa batalha vai ser vencida. Então Davi, ele pega a tua funda, amém, que é um instrumento, amém, lá, vamos dizer assim, uma ferramenta, uma arma, que é um couro, amém, uma tira de couro, amém, e essa tira de couro ele segura aqui na mão de um lado, e na outra ponta da tira de couro ele coloca, amém, ali uma pedra, e ele começa, e Davi, ele era bom nisso. Você é bom em alguma coisa, talvez você ainda não descobriu, mas em alguma coisa você, amém, Deus ele quer te usar. Deus quer fazer a diferença na tua vida. E ele pega então essa funda e começa a rodar. Ele começa a rodar, ele começa a rodar. E o inimigo pensa: o que ele está fazendo? O que ele pensa que ele está fazendo? Será que ele acha que eu estou com calor? Ele está fazendo aqui um ventiladorzinho para mim, aqueles de caminhão? O que ele está querendo fazer? E quando ele percebe, ele já estava golpeado no chão. Foi tão rápido que Golias não teve chance, amém, de se levantar. Davi então, quando ele derruba o gigante, e ele olha e viu que aquele gigante estava derrubado, não pela força dele, não pela habilidade dele, mas pelo poder de Deus que estava nas palavras, o poder de Deus que estava presente na vida de Davi. Davi então, querido, ele vai lá, corta a cabeça do gigante. E aquele gigante que tinha programado que ele iria amém, para a cidade dos filisteus. Ele ia para a Filisteia, ele ia para aquele lugar, levando a cabeça de Davi como troféu. Aquele gigante que pensou: eu vou ter tudo, amém, eu vou ter as mulheres de Israel, eu vou ter os homens de Israel como escravo, eu vou ter tudo de Israel. Israel vai ser o meu escravo, Israel, amém, vai ser o meu troféu. E a cabeça de Davi vai ser pendurado no meio da minha cidade. Aconteceu tudo o contrário. Por quê? Porque alguém ousou desafiar a força de um gigante. Alguém não permitiu que aquele sentimento, alguém não permitiu que aquela voz fosse maior do que a presença de Deus na vida dele. Não permita que o problema, não permita que a luta, não permita que o ódio, a mágoa, o pecado seja assim. Seja maior do que o poder e a força de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, lute contra tudo aquele que tenta te fazer cair. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Ô irmão, eu estou assim porque eu tomei Santa Ceia de manhã, viu? Então eu já estou assim, fortão mesmo, irmão, para a glória de Deus, amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso foi somente, querido, amém, uma preparação para uma palavra. E o tema dessa palavra para mim e para você é: diga para esse irmão que está do teu lado: você tem que atravessar o Jordão. Diga: você tem que atravessar o Jordão. Porque o que você precisa está além do Jordão. Está além do Jordão. A tua promessa está além do Jordão. A promessa de Davi estava além de Golias. A tua promessa está além do Jordão. E no capítulo 1 do livro de Josué,
do verso de número 2, ao qual nós vamos nos ater. Deus não é o homem. Deus chega e fala as seguintes palavras para Josué. Moisés, é isso que está escrito? Começa dizendo: Moisés, o meu servo está... Até então ninguém sabia da morte de Moisés. Até então Moisés sumiu. Todo mundo procurando o corpo de Davi, até Satanás, procurando o corpo de Davi, e ninguém encontrava. E Deus revela para Moisés, para Josué, o que aconteceu com Moisés. Deus chega e diz para Josué: Moisés, o meu servo, está morto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você hoje a respeito de Dia dos Pais. Nós tivemos uma mensagem hoje cedo no culto, não foi porque eu que preguei não, irmãos. Convém que o Senhor Cristo diminua. Mas foi algo surreal. A presença de Deus de manhã nessa igreja parecia que era palpável. Tão grande foi a presença de Deus neste lugar. Nós pregamos sobre o Abba. O pastor falou um pouco aqui sobre o meu Deus, o meu Pai. E nós pregamos de que no Dia dos Pais, todo mundo é tomado de um sentimento de tristeza, e alguns dizem: eu não quero comemorar o Dia dos Pais, porque eu não tenho mais meu pai. Eu não quero comemorar o Dia dos Pais, porque no Dia dos Pais eu estou triste, porque não tenho meu pai morreu, eu nunca fui reconhecido pelo meu pai, eu não me dou bem com meu pai. Então são várias coisas. Mas eu quero te informar alguma coisa. O problema não é hoje. O problema é a perca. Você perdeu alguém que você amava. E você tem que aprender a superar e continuar vivendo. Eu já perdi muitas pessoas que eu amava. Eu perdi 2 irmãos que eu amava muito. Eu perdi, amém, o meu pai. O meu pai eu perdi. E eu soube depois de 20 anos que meu pai estava morto. Eu não tive a honra de poder pegar na alça do caixão do meu pai e enterrá-lo. Amém, como a Bíblia diz, entregar, amém, o pó, entendeu? A terra. Eu não tive a honra de dizer para o meu pai: pai, eu te amava. Pai, eu não tive essa honra. Eu perdi a minha mãe. Então eu convivo com sentimentos dentro de mim que eu sei que não vão ser tirados. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou a tê-lo dentro de nós. O que Jesus fala para nós, irmãos? Na Santa Ceia: fazer isto em memória de mim. Jesus fala que a gente tem que lembrar a morte dele. Porque a morte dele foi redenção para nós. A morte dele foi benefício para nós. Então, Deus jamais, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que for, Deus jamais vai tirar o sentimento do seu pai que está dentro do teu coração, o sentimento da tua mãe que está dentro do teu coração, o sentimento do teu irmão que está dentro do teu coração. Então não lute contra uma coisa que não vai acabar nunca. Então o problema não é o sentimento da perca, entendeu? Não é, entendeu, na verdade, a perca é o sentimento com o qual nós temos que conviver. Então Deus, ele chega e fala para Josué: Moisés é morto. Qual era a situação de Josué naquele momento? Você imagina que Josué, ele tinha Moisés como referência, como pai, como amigo, como irmão, como uma pessoa maravilhosa. Ele tinha ou não tinha, irmãos? Tinha. Porque um homem que vai à guerra, amém, acreditando na palavra de alguém que diz: Deus quer te libertar desse cativeiro. E ele pega uma espada e luta dia e dia, ao ponto de que ele diz assim, ele olha para a lua, ele olha para o sol, ele diz: para no tempo, porque eu tenho que vencer essa batalha, porque o meu líder, amém, o meu amigo, amém, meu pai espiritual disse que Deus me forjou para isso, que Deus me levantou para isso, para ser forte e para vencer essa batalha. E de repente ele olha e diz: cadê aquele líder? Cadê aquela referência? Está morta. Aí Deus ainda dá notícia. A pior notícia que você pode dar para uma pessoa é notícia de morte, irmão. Você chega para uma pessoa e fala assim: teu pai morreu, tua mãe morreu, teu irmão morreu, teu amigo morreu, seja quem for, morreu. É a pior notícia. E Deus olha para Josué e diz: o meu servo Moisés é morto. Mas a palavra de morte
ela sempre vai vir com uma palavra de consolo, de conforto. A gente costuma dizer que, amém, nas nossas fraquezas, e é bíblico, o Espírito Santo nos assiste. Irmãos, um dos louvores mais lindos que eu ouvi na minha vida, eu peço licença à pastora Andréia, foi no velório do pai dela. Estávamos todos lá tristes, chateados, chorões. De repente chega um cara, com um violino, encosta no caixão, não fala nada com ninguém, e começa a tocar um louvor no violino. Nem lembro o louvor, sei que foi um louvor muito lindo. Lindo, irmãos, lindo. Ele tocou e disse assim: esta é a homenagem da funerária tal, à família do senhor Florindo. Floriano ou Florindo? Florindo, né? Sempre errei. Essa é a homenagem. Mas não foi uma homenagem da funerária. Foi uma homenagem do Espírito Santo. Porque ele poderia chegar ali e cantar Esse Cara Sou Eu, tocar. Ele poderia chegar ali e tocar a versão de Kennedy. Ele poderia tocar a versão, entendeu? Qualquer outra versão. Ele tocou um hino. E aquele hino, irmãos, mexeu tanto com a minha alma, que o sermão que eu tinha para o velório foi trocado por um outro. Foi trocado. Tão forte foi a presença de Deus naquele lugar. Agora, a presença de Deus por um violino tocou o coração de muitas pessoas. Agora, a presença de Deus com a própria fala de Deus para Josué. O que ele diz para Josué aqui? Meu servo, Moisés, meu servo é morto. Aí Deus dá uma palavra de ânimo, de conforto para Josué, que está lá abatido e destruído. O que Deus fala para Josué? Levanta-te. O próprio Deus nos pede para, na hora da perca, na hora que nós estamos destruídos, na hora que nós estamos passando por um vale, o próprio Deus, Ele está dizendo: levanta-te e dispõe-te, levanta-te e se fortaleça, levanta-te e entenda que as coisas não podem parar. Eu falei por esta manhã na igreja, que nós somos a continuação da história de alguém. O meu filho é a história da minha continuação, porque eu sou a continuação da história do meu pai, que é a continuação da história do meu avô, que é a continuação da história do meu bisavô. Então o meu filho é a continuação da minha história. E o que Deus estava dizendo para Josué? Você é a continuação da história de Moisés. Então levanta-te e dispõe-te, porque se fosse Moisés que estivesse aqui, ele levantaria e ia também fazer esta obra. Então eu digo para você que entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como que você está, eu não sei quais têm sido as suas lutas exteriores, interiores, mas a palavra de Deus para você você tem que passar esse Jordão, você tem que passar esse momento, você tem que vencer essa batalha, você tem que vencer essa luta. Deus olha para Josué e ele diz assim para Josué: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. O Senhor fala: levanta-te agora. Alguns lugares fala dispõe-te e passa esse Jordão. E a palavra Jordão significa rio abaixo. Rio abaixo. Mas não tem como eu pular o Jordão. Eu tenho que entrar no Jordão. Não tem como você pular a luta. Não tem como você, amém, fazer com que essa luta não aconteça. Você tem que passar por ela. Davi disse: ainda que eu ande por vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o Senhor fala para Josué: passa esse Jordão. E se você for procurar na Bíblia a palavra Jordão, você vai ver que todos que tiveram a sua história mudada tiveram que passar pelo Jordão.
A primeira vez que a Bíblia cita Jordão é quando há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló então, ele prefere ir para as campinas do Jordão. Ló, para chegar em Sodoma, ele tem que passar pelo Jordão. Ló, para voltar das campinas, ele tem que passar pelo Jordão. Nós vamos ver aqui profetas, homens de Deus como Elias, passaram pelo Jordão. Nós vamos ver que Eliseu teve o seu primeiro milagre, foi no Jordão. Quando ele pede para Elias unção dobrada, Elias diz para ele: se você ver quando o Senhor me levar, você pode receber. Então quando o Senhor leva Elias, Elias solta a sua capa. Eliseu pega a capa, dobra e chega no Jordão. Eu tenho que passar o Jordão. Ele pega a capa e toca no Jordão. As águas do Jordão se abrem. E ele passa. Você está entendendo, irmão? Que não tem como você evitar o Jordão. Jesus, ele tinha um lindo e maravilhoso ministério. Aonde que João Batista estava batizando? No Jordão. Então Jesus, ele entra no Jordão. Por que você tem medo de entrar no Jordão, se o próprio Deus já passou pelo Jordão? Por que você tem medo das lutas? Por que você tem medo das adversidades? Se o próprio Senhor Jesus, para começar o teu ministério, ele passou pelo Jordão. E quando ele entra no Jordão, João Batista, ele diz: eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés. Mas Jesus olha para ele e diz: mas convém que seja assim. Ele vem para ser batizado por mim, mas na verdade eu que tenho que ser batizado por ele. Mas como era necessário, o que João Batista faz? Ele batiza Jesus. A princípio, ele não queria. Ele não queria. Mas tinha um simbolismo disso. Jordão, água abaixo. Jordão, água que flui. Jordão, Espírito Santo. Jordão, aquele que te ajuda na luta. Jordão é aquele que quer estar presente na tua vida, te preparando, te fortalecendo, para você, aleluia, enfrentar o que você vai encontrar lá na frente. Então nós vamos ver, aleluia, o Senhor dizendo para ele assim, ó: levanta-te, amém, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que Josué tinha que passar o Jordão? Porque tinha uma promessa do outro lado. A promessa não estava para o lado de cá do Jordão, a promessa estava para o lado de lá. Amém? Ele diz: você tem que se esforçar, você tem que se levantar, você tem que fazer esse povo passar o Jordão. Às vezes nós queremos jogar a culpa, às vezes nós queremos jogar a responsabilidade para outras pessoas, mas é com você que Deus está falando. É você que Deus quer que se disponha, é você que Deus quer usar, é para você que Deus tem entregado promessa, é você que Deus quer, aleluia, fazer a obra. Não tem como fugir. Moisés já não existe mais. O próximo da fila é você. O próximo é você. Então tem que enfrentar. Não tem como remediar. Não tem como protelar. Não tem como deixar para amanhã. Só vai começar a acontecer, segundo a palavra do Senhor, é depois que passar o Jordão. Depois que passar o Jordão, você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Depois que Golias cair, você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Só que o Jordão e o Golias é um pretexto de Deus, um pretexto, uma preparação de Deus para aquilo que Ele tem para a tua vida. Se chamasse Nilo, teria que passar. Se chamasse Quebar, teria que passar. Se chamasse Tietê, teria que passar. Se chamasse Pinheiros, eu acho que é o rio que mais fede no mundo, tirando acho que o Ganges lá, na Índia, que jogam até corpos mortos lá. Rio Ganges.
teria que passar. O Jordão é um pretexto para que Deus chegue e sussurre no seu ouvido: levanta-te, 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 levanta-te. Teve tragédia, teve decepção, teve luta, teve afronta, mas levanta-te. Teve doença, teve fraqueza, teve pecas, sim, mas levanta-te, porque você fará esse povo chegar na terra prometida. Eu termino dizendo para você, meu irmão, eu termino dizendo para você, minha irmã, não é o homem que está mandando você se levantar, não é o texto que está mandando você se levantar, é o próprio Deus. E sabe por que Deus está dizendo isso? Porque alguma área da tua vida está caída. Alguma área da tua vida você tem chorado. Alguma área da tua vida tem te feito sofrer. Mas o Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Não é fácil enfrentar esse dia de hoje. É como nós vimos numa postagem, nós, porque eu sei que você também viu, de que não é somente a pandemia que está matando, a depressão também está matando, a fome também está matando, a violência também está matando, e tem coisas que estão te matando, tem coisas que estão roubando a tua força, tem coisas que estão roubando a tua fé, tem coisas que estão te enfraquecendo. Mas você tem que superar nessa noite. Você tem que passar esse Jordão nessa noite. É difícil? É, mas não é impossível. Irmãos, é muito mais difícil se levantar do que cair. Cair, basta que um degrau de uma escada quebre. Cair, basta que uma tábua de um andaime se quebre. Cair, basta ter uma pedra em nossa frente e nós tropecarmos nela e caímos. Cair, basta estarmos desatentos. Mas para se levantar, irmãos, para se levantar, irmãos, tem que ser forte. Tem que ser muito corajoso. Tem que acreditar muito na promessa de Deus. Tem que acreditar muito no que Deus fala. E foi o que o Senhor fez. O texto decorre e Deus vai dizer por várias vezes: esforça-te e tende bom ânimo. Esforça-te e tende bom ânimo. Sabe até que hora que Deus falou isso para Josué? Sabe até que hora que Deus falou isso para Josué? Até a hora que Josué teve ânimo para se levantar. Até no momento que Josué, ele aceitou aquela perca. Até no momento que Josué aceitou aquela liderança. Até no momento que Josué aceitou que ele era um escolhido de Deus para aquela obra. Sabe até quando o teu casamento vai capengar? Até quando você aceitar que você é o líder da tua casa. E que maior que sejam as suas lutas, as suas adversidades, você tem que lutar. Sabe até quando você vai sofrer com depressão? Até quando você entender que maior que ela seja, pode ser até maior do que você, não é maior do que o teu Deus. Sabe até quando essa dor, essa enfermidade, ela vai te dominar? Até quando você fazer a oração de entrega a Deus. Como assim, pastor? Um pastor internado em um hospital, estado terminal de câncer. Os médicos disseram para a família: já não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito, vai morrer. Ele ouviu quando o médico disse para a família:
não tem mais jeito. Quando aquele sentimento veio dentro dele, aquele sentimento ele foi repelido. Aquele sentimento ele foi rebatido com uma palavra. Isaías 53. Que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aí o Espírito Santo inundou dentro do coração daquele pastor. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele pastor em cima de uma maca, quase morto, sem força. Ele, quando toda a família foi embora, ele sozinho naquele hospital, ele disse: eu tenho que vencer. E então ele, aos pouquinho, foi se virando naquela maca. Ele colocou os pés dele no chão, ele pisou no chão, e ele fechou o olho, não conseguia andar segurando a maca, mas ele disse: pelas suas pisaduras sou sarado, 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 pelas suas pisaduras sou sarado. E aquele sentimento de vitória, aquele sentimento de cura, aquele sentimento de bênção tomou o coração daquele pastor. E aquele pastor, ele venceu aquele câncer, ele venceu aquele momento. Por quê? Porque ele não deixou que aquela doença fosse maior do que a fé. Ele não deixou que a palavra da morte, ele não deixou que a morte fosse maior do que o desejo de viver dentro dele. Você pode ter luta, você pode ter adversidade, mas não permita que elas sejam maior do que você. Levanta-te, disponha, porque Deus é contigo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?